Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Semana do Reuso e eu sou Valquíria Arenas. É um prazer receber todos vocês nessa semana, onde nós temos uma série de 3 aulas em que você está aprendendo a dar os primeiros passos para se tornar um expert em reuso. E eu sei, talvez você esteja aí do outro lado se questionando: será que é possível? Será que a gente consegue se transformar num expert de reuso? Será que dá para fazer um reuso de qualidade? Eu te entendo, porque eu já pensei tudo isso que eu falei agora para você. Eu já estive nessa posição, eu já duvidei. E hoje eu posso te garantir que sim, é possível. Porque não só eu hoje me tornei uma expert, saí de uma pessoa que não sabia nada de reuso, que não gostava, que tinha medo, que fugia do reuso, eu me tornei uma expert. E nessa minha jornada eu vi vários profissionais que também não tinham conhecimento de reuso se transformarem em referências no assunto. Dá só uma olhada nesse vídeo e presta atenção no poder do conhecimento. Eu falo que conhecimento transforma, e ele transforma não só a nossa vida, ele impacta a vida das pessoas que estão com a gente. Presta atenção nesse vídeo que ele tem uma mensagem muito bacana para nós. Que passa, a gente vai aprimorando sempre mais. Vai botando em prática o que foi passado no curso e tudo, e a gente vai, cada vez que passa mais, melhorando. A pergunta: o Marlon de antigamente, se 100%. você, se você for comparar o Marlon de antigamente e o Marlon de hoje ele é um expert de reuso? 100%. Ei, show de bola, parabéns, parabéns. A gente evita muita coisa, a gente diminuiu muito o calafrio, a gente diminuiu muito o uso de antibiótico. Olha que maravilha. E essa diminuição de antibióticos, a redução dos calafrios foi depois que vocês fizeram todos esses ajustes do reuso. Isso, tudo. Uhum, Uau, com certeza. parabéns. Até a questão de higienização na reprocessadora, tudo isso. Mas existe vários tipos de técnica que você ensina pra gente, que aí a gente consegue colocar em prática, rever, questão de armazenamento, de encher capilar, de não deixar com bolha. Juliana, hoje, você comparado com a Juliana que tinha lá atrás, Juliana antes do curso, a Juliana hoje, você se sente como uma expert de reuso, Ju? Sim, ué, com certeza. Que graça, gente. Quando nós aprendemos, nós não impactamos só a nossa vida, nós não mudamos só a nossa vida, nós impactamos a vida das pessoas que estão ao redor. Imagina o quanto esses pacientes ganharam com o conhecimento da Juliana. A Juliana compartilhou o conhecimento dela com os outros colegas do trabalho. Então, a Juliana se transformou numa expert. Ela colaborou com o crescimento e desenvolvimento profissional dos colegas. Ela melhorou a qualidade de diálise dos pacientes que ela atende. Olha quantas vidas impactadas pelo conhecimento, o conhecimento de um expert. Ela é uma das pessoas, uma das alunas que conseguiram conquistar, sair de um estágio de que não sabia nada de reuso para o estágio de que se tornou um expert, uma referência no assunto. Vamos seguir com o conteúdo da nossa aula, porque a aula de hoje ela vai ser especial. Mas a primeira aula também é uma peça importante nesse quebra-cabeças para você se tornar um expert. E eu vou te falar por quê. Porque na primeira aula, eu vou recapitular aqui para você o que eu falei na primeira aula. A primeira aula, eu falei sobre os fundamentos do reuso, a definição, o que é o reuso, o que a legislação exige, o que a legislação permite. Eu contei também a história do reuso para vocês. Falei sobre as etapas que envolvem o reuso. E a cereja do bolo dessa aula foi o quê? Foi que eu mostrei para vocês quais são os erros mais comuns
relacionados ao reuso. E o porquê que eles são os erros? Eu não só apontei o dedo falando que está errado, mas eu falei também para você o porquê que está errado. Então, se você quiser reassistir essa aula, ou se você chegou hoje e não assistiu a aula 1, vai lá, clica no link que tem na página, no blog, e você vai ser direcionado para poder assistir essa super aula. Te digo que vai valer toda a pena. É muito bom o conteúdo, valiosíssimo o conteúdo que tem lá. E a aula de hoje também não vai ficar atrás, porque na aula de hoje eu vou falar para você sobre o jeito certo de fazer reuso. Na aula 1 eu falei sobre os erros. E agora na aula 2 eu vou falar sobre as boas práticas para você ter um reuso seguro e eficaz. Vocês estão prontos? Já pegaram papel e caneta? Prontinhos? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar nosso conteúdo. E eu tenho que relembrar a vocês que o reuso são os rins da diálise. Da mesma forma que os rins são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, e quando eles não funcionam direito, traz consequências para o nosso organismo, o reuso é a mesma coisa para a diálise. Quando o reuso não é bem feito, ele acarreta consequências para os profissionais, para os pacientes e para o serviço de diálise. Por isso que é tão importante a gente ter esse momento para aprender a fazer um reuso da maneira correta, direitinho, de uma maneira que seja segura, tanto para o paciente como para os profissionais de enfermagem, porque somos nós que fazemos o reuso, né, gente? Nós que ficamos dentro da sala, mexendo com o sangue, mexendo com a solução esterilizante, então precisa ser um reuso de qualidade para todos os que estão envolvidos. Relembrando esse tópico importantíssimo da legislação, que é a questão do que é permitido pela RDC 11. A RDC 11, como eu disse para vocês, é a legislação que regulamenta como que os serviços de diálise devem trabalhar. E ela determina aqui no artigo 28 que os serviços de diálise, eles podem sim fazer o reuso. E que esses dialisadores, o sistema dialisador, que é o conjunto do dialisador e das linhas, pode ser utilizado para o mesmo paciente no máximo 20 vezes, desde que ele seja submetido a um processamento automático com as reprocessadoras e sempre observando a medida mínima permitida do volume, da capacidade das fibras desse dialisador. O limite permitido é de 20%. Val, eu leio esse artigo, mas eu não entendo nada. O que vem primeiro, os 20% ou as 20 vezes? É tudo 20, é tudo a mesma coisa? Não, gente, são coisas diferentes. Se o teu dialisador estiver com o volume interno dentro do permitido, você pode usar ele até 20 vezes. Se o teu dialisador pode estar no terceiro reuso, se ele perder mais do que 20% da capacidade interna desse dialisador, você tem que desprezar. Então, é o que acontecer primeiro, ou os 20% ou as 20 vezes. Eu vou explicar melhor essa questão dos 20%. Fica comigo. Quando nós usamos um dialisador, o fabricante do dialisador sempre fala: o prime desse dialisador é, por exemplo, 110 ml. Só que esses 110 ml que o fabricante fala é uma variação. O volume real, ele pode variar 20% para mais ou para menos. Então, um dialisador que o fabricante fala 110 ml, 20% é quanto? 22 ml. Então, no mesmo lote, eu posso ter um dialisador com 88 ml de prime e posso ter um dialisador com 132 no mesmo lote. Por quê? Pode ter essa variação. Essa variação é aceitável, ok? Em função disso, sabendo que pode ter essa variação,
O que a Anvisa determinou na RDC 11? Ela determinou que antes de você usar o seu dialisador com o paciente, você precisa verificar o prime real. Qual é o ponto de partida real que você está saindo para usar esse dialisador? Qual a capacidade real desse dialisador no momento zero, antes de você usar no paciente? Esse momento zero do dialisador nós chamamos de prime inicial, ou o prime real, que você vai verificar antes de fazer a primeira diálise no teu paciente. Esse prime real, ele precisa ser verificado antes da data da diálise do teu paciente. Por exemplo, teu paciente fez diálise na segunda, na quarta e vai fazer na sexta-feira. Vamos imaginar que na quarta-feira o sistema dele foi descartado e você vai montar um sistema novo para esse paciente. Esse sistema precisa ser montado na quarta ou no máximo na quinta-feira. Por quê? Depois que você monta esse sistema, você vai verificar o prime inicial e você vai preencher esse sistema com a solução esterilizante. Então, essa solução precisa ficar trabalhando ali por um tempo determinado. Eu sempre recomendo pelo menos 12 horas antes de você ligar no teu paciente. Entendeu por que precisa ser preparado antes do dia da diálise? Para que a solução esterilizante possa trabalhar, agir nesse período. Então, o prime inicial é a verificação do volume interno do dialisador, das fibras do dialisador, antes de você fazer a primeira sessão de hemodiálise com o paciente. Agora, imagina, o fabricante falou que era 110. Quando você mediu o prime inicial, deu 100. Qual é o valor que você vai colocar na etiqueta do paciente? 100. Por quê? Porque é o real, é o que você mediu naquele dialisador, antes de você usar no paciente. Então, na tua etiqueta, você vai anotar PI de prime inicial 100 ml. Muito bem, então esse é o teu ponto de partida, 100 ml. A RDC pediu para você calcular, porque o teu limite é 20%. Então, quando a gente pega 100 ml, 20% de 100 ml são 20 ml. 100 menos 20, 80. Então, o prime de corte, ou seja, o limite que você vai poder usar esse dialisador é 80 ml. Enquanto ele estiver dentro e nesse limite de 80, você pode utilizar. Por exemplo, imagina que está no 12º reuso desse paciente. Começou com 100 e no 12º reuso baixou para 75. Você vai poder continuar utilizando? Não, porque o prime de corte é 80, então você só pode utilizar até esse limite de 80. Deu para pegar? Se tiver abaixo de 80, não pode mais utilizar. Val, todo dialisador é assim? A conta é a mesma para todo dialisador. Você pega o prime inicial, calcula os 20% dele e tira do prime inicial, tira o volume, que seria os 20%, e você vai ter o prime de corte. Esse corte, esse cálculo, é feito automaticamente pela reprocessadora, toda vez que você coloca um dialisador lá. Por isso que ela te pede para você anotar lá no equipamento o prime inicial, porque aí ela vai fazer essa conta. Mas você pode fazer a conta e deixar essa informação também anotada na etiqueta do paciente ou na tua ficha de controle, para você saber, ok? Mas toda vez que você pega um dialisador, coloca ele na reprocessadora, ele vai saber. A reprocessadora vai saber que ela precisa fazer essa conta para você. Muito bem, então, reforçando a informação. É o que ia acontecer primeiro. Se o dialisador perdeu mais de 20% do prime inicial, descarta. Se chegou em 20 reusos, mas o prime ainda tá bom, não importa, descarta. Ok? Fechados?
Se vocês guardarem isso na cabecinha de vocês e seguirem isso certinho no dia a dia, eu já vou ficar muito feliz, porque é a base, é a base. É o que a legislação exige e se eles exigem, a gente tem que fazer. Com muito amor e carinho e muito cuidado. Muito bom. Eu gosto sempre de falar que um outro ponto importante quando a gente pensa em boas práticas de reuso envolve não só a sala de reuso, mas envolve também boas práticas dentro da sala de hemodiálise. O reuso, gente, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem várias pecinhas. Então, uma pecinha é você atender a legislação, outra pecinha é você ter boas práticas na sala de hemodiálise, outra pecinha é você fazer uma diluição adequada, outra pecinha é você ter um sistema de manutenção das reprocessadoras. Então, um reuso adequado, ele envolve várias pecinhas. Agora, eu trouxe aqui para vocês tópicos importantíssimos para vocês estarem atentos dentro da sala de hemodiálise, aí no teu serviço. O primeiro deles é o fluxo de sangue na máquina de hemodiálise. Eu canso de ver nas máquinas de hemodiálise paciente dialisando com 200 de fluxo. Gente, 200 de fluxo para um paciente crônico não dá. Um paciente crônico que faz reuso, o mínimo que nós temos que colocar de fluxo de sangue é 300 ml. Val, mas eu tenho alguns pacientes que eles são cardiopatas, eles têm problemas sérios de coração e eles não toleram 300 ml de fluxo. Ok, nessa situação é uma exceção. E aí o médico vai te direcionar quanto você vai colocar de prescrição para esse paciente. Só que a grande maioria dos seus pacientes não são cardíacos. Então, para a grande maioria dos seus pacientes, mantenha um fluxo de sangue acima de 300, porque quando o fluxo da tua bomba é muito devagarzinho, você favorece formação de coágulos e você favorecendo formação de coágulos, você pode entupir as fibras do teu dialisador. Captou? Muito bem. Próximo item, usar a anticoagulação adequada. Quando eu falo em anticoagulação adequada, eu estou falando de doses de anticoagulante individualizadas. Imagina uma pessoa do meu tamanho. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,54, peso 58 quilos. A necessidade do meu corpo é diferente da necessidade de um corpo de um homem de 1,90 m que pesa 130 quilos. São estruturas diferentes, com necessidades diferentes. Então, toda vez que a gente pensar em anticoagulação, aqui no Brasil, o anticoagulante que nós utilizamos durante a sessão de hemodiálise é a heparina. O que você precisa fazer é ajustar essa dose de heparina para a necessidade do teu paciente. Além de você ajustar a dose, você tem que ficar atento em como essa heparina vai ser feita. Existem alguns serviços que estão adotando a prática de fazer o bolos de heparina no início da diálise. A maior parte faz na linha arterial, alguns fazem na linha venosa, mas alguns serviços estão adotando essa prática de fazer o bolos. Se você pensar na parte clínica, as pesquisas científicas falam que não faz diferença para o paciente fazer um bolos único de heparina ou fazer ela fracionada durante a diálise. Porém, se nós pensarmos em reuso, é interessante que ela seja fracionada. E aí você utiliza o recurso fantástico que as máquinas têm, que é a bomba de heparina, onde você programa um bolos inicial e essa heparina vai ser fracionada durante o tempo de diálise do paciente. Lembrando que se o teu paciente tem um acesso vascular de fístula arteriovenosa, precisa terminar antes do tempo de diálise, entre 1 hora e 30 minutos antes do final da terapia. Se o teu paciente tem um catéter venoso central, ele pode seguir com a anticoagulação até o final da terapia sem problemas nenhum. Mas a anticoagulação é um item que precisa muita atenção dos profissionais.
Nível de catabolha. O ideal é você manter o nível de catabolha de 3/4. Geralmente, os catabolhas, eles têm uma curvinha, um Vzinho. Eu falo para a equipe, mantenha o nível do catabolha no máximo até ali. Sempre, de preferência, um pouquinho para baixo. Isso dá em torno de 2 dedos da extremidade do catabolha. Faz toda a diferença. Facilita para o reusista lavar o sistema, gente. Então, capriche, fique em cima da tua equipe para que eles mantenham o nível de catabolhas ali em 3/4. Depois da terapia de hemodiálise, a devolução do sangue o máximo possível para o paciente é importantíssimo. É importantíssimo não só para a gente ter um bom reuso, mas também para você evitar a anemia. Os nossos pacientes, eles já têm uma tendência a ser anêmicos, porque os rins dele não estão produzindo o hormônio, a eritropoetina, que estimula a produção de hemácias. Então, é importante nós devolvermos o máximo de sangue possível, sem aumentar muito o volume de soro para esse paciente. Tem a técnica correta para poder fazer isso. A maior parte dos serviços utilizam 200 ml para fazer essa devolução. E esse volume é incluído na ultrafiltração, na programação de perdas da diálise do paciente. Então, esse volume não vai a mais para o paciente. Ele é retirado durante toda a terapia. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Você não vai sobrecarregar o paciente na parte de líquido, você vai preservar as células vermelhas dele, evitando uma anemia, e você ainda vai facilitar o reuso desse sistema. Então, uma boa devolução impacta positivamente em todos esses aspectos. E depois que você devolve o sangue para o seu paciente, que você encerrou a terapia com ele, você precisa encaminhar o mais rápido possível esse sistema para a sala de reuso, para que lá ele seja processado, que seja limpo, testado e preenchido com a solução esterilizante. Por isso que a sala de reuso tem que ser coladinha com a sala de hemodiálise, para a gente não perder tempo e já ir desligando e enviando, desligando e enviando. Quando a gente pensa em reuso, uma outra peça do quebra-cabeça que é importantíssima é a questão do EPI adequado. EPI é o equipamento de proteção individual. Todo profissional tem o direito de receber o EPI adequado para exercer a sua função. Ponto. Todos temos esse direito. E o reusista não é diferente. Ele tem o direito de receber o EPI adequado para poder fazer o reuso. E o que é o EPI adequado? A galocha de cano longo, porque o cano da bota tem que estar acima do avental. O avental tem que ser comprido, tem que ser impermeável. Manga longa, ó, tá vendo? Manga longa com elástico aqui na borda. Tem que usar ou o protetor facial ou o óculos de proteção. A máscara, gente, não é máscara simples, é o respirador com o filtro de carvão para filtrar tanto os vapores orgânicos como os gases ácidos. Então, essa máscara é aquela máscara VOGA, que é de vapores orgânicos e gases ácidos. As luvas precisam ser luvas de cano longo, luvas grossas de borracha, para que você consiga estar protegido durante todo o processo de reuso. Outra peça para você ter um reuso adequado é uma estrutura adequada. E ter uma estrutura adequada quer dizer que você está de acordo com a RDC 11. A RDC 11 especifica tudo, gente. Tem um item, uma parte dessa legislação que só fala de reuso. E tem uma parte que só fala da estrutura do reuso. Então, lá eles estão exigindo que você tenha um exaustor, eles exigem que você tenha uma bancada, que essa bancada tenha uma separação, a parte que você vai lavar os dialisadores e a parte que você vai preencher esses dialisadores com a solução esterilizante. Essa bancada, ela precisa ter divisórias, porque em cada uma das colmeias, nós chamamos aqui de colmeias ou baias, em cada uma dessas baias da bancada, você vai colocar um único sistema por vez.
A bancada tem que ter uma inclinação, ela tem que ter um ponto de escoamento único, individualizado. Então, existem várias exigências que a RDC coloca em relação à estrutura. O que eu chamo bastante atenção é justamente sobre a questão da bancada, do exaustor. É importante que tenha pia para lavar a mão. Todo mundo esquece de colocar pia para lavagem das mãos no reuso. É importante que você tenha um jatinho para você lavar os olhos, porque como tem sangue, como tem ácido no setor de reuso, se espirrar nos olhos do teu reusista ou de qualquer profissional que esteja lá, você tem que ter esse lava-olhos fácil, acessível para a pessoa poder ir lá rapidamente e já fazer uma limpeza, uma lavagem do rosto. Ainda relacionado às boas práticas na sala de reuso, outro item importante é você ter POPs bem definidos e funcionais. POP é procedimento operacional padrão. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, eu falo assim, olha, o POP, ele não tem que ser bonito na gaveta. Ele tem que ser um POP que a hora que você lê e você vai fazer, você consiga fazer aquilo que está no papel. Isso é que eu falo de POP funcional. É um POP que você coloca em ação, que você consegue trabalhar com ele. Se você tem um POP, você lê e a hora que você vai para a mão na massa, você não consegue fazer o que está escrito no papel, esse POP precisa ser revisado. Ele precisa ser reestruturado e adequado à realidade do teu serviço. Então, tenha POPs definidos, claros, funcionais, que realmente permitam que o teu profissional de enfermagem consiga fazer o trabalho adequadamente. A estrutura eu já contei para vocês que tem todo um detalhamento na RDC e eu trouxe aqui alguns aspectos importantes. Ainda falando da estrutura, um ponto de atenção, eu acho que essa é a palavra. Um ponto de atenção é a questão do fluxo dentro da sala de reuso. Quando a gente faz o curso de enfermagem, a gente logo aprende que a gente não pode misturar o sujo com o limpo. Isso faz parte dos fundamentos de enfermagem, é um dos primeiros conceitos que a gente aprende. O reuso não é diferente. E no reuso, o que é o sujo? É o sistema dialisador que está preenchido ainda com os resíduos de sangue do meu paciente. E o limpo é o sistema dialisador que já foi lavado, que já foi testado e que está preenchido com a solução esterilizante. Então, quando nós vamos definir o fluxo, que é o circuito que esse dialisador vai fazer dentro do meu reuso, eu tenho que tomar o cuidado de não ficar misturando sistema dialisador que está preenchido ainda com sangue com o sistema dialisador que já foi limpo e que está preenchido com a solução esterilizante. Então, fique atentos a esse detalhe. E um outro detalhe. A nossa prioridade, presta atenção, para tudo e olha aqui para mim. A prioridade do teu reusista não é a linha. A prioridade do teu reusista são os dialisadores. Dialisador, quando chega no reuso, precisa ser lavado o mais rápido possível. Por quê? Se ele ficar parado, aquele resíduo de sangue que está lá dentro do dialisador vai se tornar um coágulo. E provavelmente vai comprometer o prime do dialisador, que é o volume interno desse dialisador. Por isso que nós temos que levar rapidamente o dialisador da sala de hemodiálise para a sala de reuso e chegando na sala de reuso, nós precisamos lavar o mais rápido possível, sempre respeitando a ordem de chegada. Alguns serviços fazem um sistema de identificação para poder alertar o reusista que aquele sistema é de um paciente que é mais complicadinho o reuso dele. Para quê? Para o reusista poder passar esse sistema dialisador na frente. É uma estratégia que você pode utilizar para aqueles pacientes que não conseguem fazer muitos reusos. Criar um sistema de alerta para o reusista poder fazer a limpeza desse sistema mais rápido.
Esse é um ponto importantíssimo de atenção dentro da sala de reuso. É a diluição. A diluição da solução esterilizante. Eu vou contar para vocês. Uma das etapas que nós temos no reuso é, depois que já foi tudo limpo, testado e aprovado, o sistema dialisador, que é dialisador e as linhas, ele vai ser preenchido com uma solução esterilizante. Essa solução esterilizante, ela tem o objetivo de matar qualquer micro-organismo, de impedir o crescimento de qualquer micro-organismo dentro do sistema dialisador. Porque se crescer uma bactéria dentro do sistema dialisador, essa bactéria vai causar uma infecção para o meu paciente. Por isso que no intervalo entre uma diálise e outra, nós preenchemos o sistema dialisador com a solução esterilizante, para que ela não permita o crescimento de micro-organismos. Essa solução esterilizante, ela é a combinação de água tratada, a mesma água que a gente usa para hemodiálise, e um ácido. O ácido que nós utilizamos hoje é o ácido peracético. Então, essa combinação, existem os volumes certinhos para você utilizar, de acordo com a concentração do ácido que você tem. No mercado brasileiro, hoje, nós temos várias opções de ácido peracético. Tem o ácido peracético a 2%, 3,4%, 3,5%, 5%, 5,5%, 7% e outros. O que as empresas que têm o equipamento reprocessador de reuso fizeram? O reprocessador tem um galão de solução esterilizante. Então, eles colocam nesse galão, no próprio galão, um rótulo com a orientação. Olha que praticidade. A concentração do ácido, qual a quantidade de ácido que você vai pôr e qual a quantidade de água. Então, já tá tudo ali, é só bater o olho e fazer direitinho, tá? Mas a solução esterilizante, ela tem esse objetivo de matar os micro-organismos e ela é feita com água tratada e ácido peracético. Por que que ela é um ponto importante no reuso? Porque você precisa estar atento. Se os seus reusistas estão fazendo a diluição conforme o fabricante orienta. Fabricante do quê? O fabricante do ácido peracético e o fabricante do equipamento reprocessador. Então, precisa estar de acordo, ok? Outro ponto de atenção. A solução que nós diluímos, a concentração final dela, dessa solução esterilizante, tem que ser igualzinha no barrilete, que é aquele tanque que vai preencher as linhas, e no galão da reprocessadora. Então, nas duas situações, precisa ter uma concentração final igual, que é a concentração de 0,2%. Então, depois que você dilui a água e o ácido, a concentração final da solução esterilizante é 0,2%. E por que precisa ser igual? Porque concorda comigo que no final de tudo, a linha vai ser conectada no dialisador? Por isso que precisa ser igualzinho. Por isso que precisa estar com a mesma concentração de solução dentro do dialisador e dentro das linhas. A diluição, ela é um processo todo de responsabilidade da enfermagem. O equipamento reprocessador, ele não consegue identificar se a gente fez a diluição certinho ou se só tem água no galão, ele não consegue saber. Por isso que hoje a Anvisa e a RDC11, ela exige que depois que você faça a diluição, você faça um teste para poder certificar que realmente aquela diluição está na concentração adequada. E tudo isso precisa estar registrado, gente. Precisa ter uma etiquetinha no galão da reprocessadora, etiquetinha no barrilete, precisa ter uma planilha, tudo muito controlado, tudo muito registrado. Para quê? Para ter certeza que os sistemas dos nossos pacientes estão preenchidos com uma solução adequada, ok?
E o que tem que ter nessa planilha, nesse formulário, nessas etiquetas? Você precisa ter o nome do profissional que fez a diluição, o dia, a hora, a validade, quanto de água que foi colocado, quanto de ácido que foi colocado, qual a concentração do ácido, se foi um ácido a 2%, se foi um ácido a 5%, isso faz total diferença. Então, todas essas informações precisam ser registradas. E aqui eu trouxe para vocês o artigo da RDC que exige essa questão dos testes. Então, o artigo 32, ele fala que no caso da esterilização química líquida, que é o nosso caso, os dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na máquina de hemodiálise para remoção da solução. Antes, imediatamente, gente, não é 2 horas antes, 1 hora antes, é imediatamente antes do início da diálise. Olha só. Então, você vai preencher o sistema do teu paciente com a solução esterilizante, ela vai ficar agindo lá por um tempo de 8 a 12 horas, no mínimo. Eu costumo sempre orientar 12 horas para ter uma garantia. O paciente chegou para fazer diálise, você vai montar esse sistema na máquina. E a primeira coisa que você vai fazer vai ser usar esse teste. Um teste que vai te indicar se aquele sistema estava preenchido realmente com uma solução esterilizante. Então, esse teste aqui, ele é utilizado na sala de hemodiálise. Você faz o pré-teste para se certificar que o sistema estava preenchido com a solução esterilizante. Aí você põe para bater lá na tua máquina. O bater, lavar, é tudo a mesma coisa, que nada mais é do que você retirar a solução esterilizante do sistema. Depois que você faz esse processo de retirada do esterilizante, você faz o pós-teste, para você ter certeza que você retirou toda a solução esterilizante. Então, isso é o processo de testes dentro da sala de hemodiálise. E na sala de reuso, qual é o teste que você vai fazer? Com a fita reagente. Você fez a diluição do seu galão, fez a diluição do seu barrilete, você vai lá, pega a fita reagente e faz o teste. De acordo com a cor que a tua fita reage, você vai saber qual é a concentração da solução. Hoje, o que nós utilizamos é a solução de esterilização a 0,2%. Ah, e detalhe, viu, gente? Quando você faz o pré e pós-teste lá na sala de hemodiálise, mantém até o final da terapia os 2 frasquinhos. O frasquinho que comprovou que o sistema tinha a solução de esterilizante, que ele vai estar com uma corzinha mais marronzinha, e o frasquinho branquinho, que indica que você fez o pós-teste e que o sistema já estava limpo. Mantenha esses 2 frasquinhos na máquina do paciente até o final da terapia. Dica de ouro, hein? Anotou essa daí? Boa! Muito bem, falamos de POP, EPI, estrutura, sala de hemodiálise, diluição e agora eu vou relembrar aqui com vocês a questão das linhas. As linhas são 2 que nós usamos na hemodiálise. Linha arterial, linha venosa e as 2 fazem parte do sistema dialisador, junto com o capilar ou dialisador. Qual é o detalhe da linha arterial e venosa que eu trouxe aqui para vocês? Mas todinho o processo de limpeza, teste e preenchimento das linhas é feito na bancada de forma manual. Não existe hoje no mercado equipamento que faça esse processo. É tudo feito manualmente. As linhas, elas devem ser encaminhadas para a sala de hemodiálise, sem isolador de pressão, sem seringa, sem equipo de soro. Gente, isolador, seringa e equipo é resíduo da hemodiálise. Resíduo da hemodiálise precisa ser descartado na sala de hemodiálise. Vocês não têm noção do quanto isso atrapalha o bom andamento do reusista. O reuso não é lixo, gente.
A sala de hemodiálise tem as lixeiras dela, de lixo infectante, de lixo reciclável, de resíduo orgânico, que é justamente para quê? Para você pegar os devidos resíduos e descartar dentro da própria sala de hemodiálise, não ficar circulando com ela para outros setores do serviço. Então, isolador, seringas e equipos devem ser desprezados dentro da própria sala de hemodiálise. As únicas coisas que vão para o reuso é a caixinha onde está armazenado o sistema de diálise do paciente, dentro dela o sistema dialisador, que é dialisador, linha arterial e linha venosa, e só. O restante, qualquer outro lixo tem que ser descartado na sala de hemodiálise, ok? As linhas, elas são limpas individualmente. Não pode ficar com a redinha solta no catabolha. Se tiver com a redinha solta, precisa trocar a linha, tá? E depois que você lava as suas linhas, você já drena essa água lá de dentro. Por quê? Porque depois o próximo passo que você vai fazer vai ser lá na frente preencher essas linhas com a solução esterilizante. Se você não tirar a água, essa água que está dentro da linha vai diluir a solução esterilizante e ela não vai ter a mesma ação. Então, sempre lavar as linhas manualmente, drenar as linhas. Val, como que eu dreno? Abre todas as pinças e ergue ela. A água sai. Força da gravidade, super fácil. E depois de tudo, depois que você já lavou todos os seus sistemas, aí sim você vem fazendo o preenchimento das linhas com a solução esterilizante, conectando elas no dialisador. Val, e quando eu tenho 2 reusistas? Geralmente, quando o serviço tem 2 reusistas, um fica direcionado fazendo o processo de limpeza e o outro fica fazendo o processo de esterilização, que a gente fala. Esse que fica no trabalho de esterilização é o que vai pegar o dialisador que saiu da reprocessadora, já preenchido com a solução esterilizante, vai preencher as linhas e vai juntar esses dispositivos montando o sistema dialisador. Então, se você tem 2 ou mais reusistas, divida ele dessa forma. Um fica para limpeza e o outro fica para esterilização. Você vai ganhar agilidade no teu reuso. Se for um reusista só, o objetivo principal dele é o quê? É lavar todos os sistemas. Depois que ele lavou tudo, aí sim ele pode começar a fazer o preenchimento com a solução esterilizante. Ok? Muito bem. Aqui eu já comentei com vocês que precisa drenar a água para não diluir. Quanta coisa, hein, gente? Detalhes tão pequenos de nós dois. Já dizia o Roberto Carlos. Vamos lá. E agora o dialisador. O dialisador, ele é a nossa prioridade dentro do reuso. Não tem alternativa. O dialisador é o nosso ponto de atenção. Ele precisa todo o nosso cuidado, toda a nossa agilidade. Ele é a nossa prioridade dentro da sala de reuso. Então, quando a gente pensa no dialisador, o dialisador ele tem 2 etapas dentro da sala de reuso. 2 etapas relacionadas ao processamento. Uma etapa é feita na bancada e a outra etapa é feita na reprocessadora. Então, quando a gente pensa na bancada, o dialisador, ele vai chegar da sala de hemodiálise com o sangue do paciente, com os resíduos de sangue do nosso paciente, certo? Muito bem. Então, na bancada, nós vamos retirar esse excesso de sangue do paciente que tem lá no nosso dialisador. Como que nós vamos fazer isso? 3 etapas. Um jato no compartimento de sangue, pressão e o jato final, novamente, no compartimento de sangue. E qual é o detalhe? Essas 3 etapas, elas valem também para um dialisador novo. Val, mas o dialisador novo, ele não tem sangue. Ele não tem sangue, mas ele está seco. Quando nós abrimos um dialisador,
ele está seco, as fibras estão secas. E quando nós fazemos esse trabalho de jato, pressão e jato, nós hidratamos a fibra do dialisador novo. E só depois é que nós colocamos o dialisador novo na reprocessadora. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês, e é agora. Olha só, aqui é um dialisador que veio da sala de hemodiálise, aqui é a bancada. Quando eu falo do primeiro jato, ó, eu tenho um bico de água, eu conecto aqui no compartimento de sangue do meu dialisador e essa água vai empurrar o resíduo de sangue que tem lá dentro. Ó a cor da água que está saindo. Esse primeiro jato, o objetivo dele é tirar o excesso de sangue que tem nas minhas fibras. Você pode depois desconectar essa ponteira de água daqui e inverter, colocar ela do outro lado. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, ok? Depois que você deu esse primeiro jato e tirou o excesso, nós vamos começar a fazer uma limpeza um pouco mais profunda no dialisador, que é conhecida como pressão. Quando a gente vai colocar o dialisador na pressão, a gente vai pegar essa mangueira mais grossa, vai conectar no Hansen do dialisador e a outra ponteira do Hansen, que normalmente ficaria aberta, porque ela faz parte do compartimento de banho do dialisador, se a água entrou aqui e aqui estiver aberto, o que acontece? A água entra por aqui e sai do outro lado, ok? Muito bem. Quando nós colocamos o dialisador na pressão, o que nós fazemos? Nós fechamos esse Hansen. E a água que entra por aqui não vai conseguir sair por esse lado. O que vai acontecer? Ela passa do compartimento de banho para dentro da fibra do dialisador. Ela vai passar para o compartimento de sangue. E olha só aonde que a água vai sair? Aqui nas laterais do compartimento de sangue. Então, esse movimento da água de entrar pelo compartimento de banho e sair pelo compartimento de sangue ajuda a fazer o que, gente? Limpeza do nosso dialisador. Olha que coisa linda! Fala a verdade se não é legal isso. Eu adoro, adoro. E depois, quando você tira o seu dialisador da pressão, o que acontece? Essa fibra, ela colaba, ela se fecha. Por isso que é importante, depois que você tira o teu dialisador da pressão, você dá mais um jato. Porque a hora que você dá esse jato, você vai ajudar a inflar essas fibras novamente. O cuidado que tem que ter é o tempo que esse dialisador vai ficar na pressão. Hoje não se recomenda mais do que 5 minutos. Deixou 5 minutos. Se o dialisador ainda estiver muito pesado, precisar ficar mais um pouco, o que você faz? Pausa a pressão, dá um jato e depois coloca ele de novo na pressão. Mas nunca deixe direto mais do que 5 minutos. Geralmente, um dialisador que vem sujo de sangue da sala de hemodiálise, com 5 minutos já é o suficiente para fazer essa etapa de limpeza, porque considerem que o próximo passo vai ser o quê? Esse dialisador ir para a reprocessadora, e a reprocessadora vai limpar ele de novo. Então, a gente não precisa deixar ele muito tempo aqui na pressão. Combinados? Estamos combinados? Nada de colocar o dialisador na pressão e sair para tomar café, viu, gente? Pelo amor de Deus, que eu já vi reusista fazer isso. Não, não, não. Pressão é no máximo 5 minutos. Alguns detalhes do dialisador novo. O dialisador novo a gente vai fazer a mesma coisa. O primeiro jato para abrir as fibras, a pressão para hidratar as fibras e o último jato para abrir as fibras de novo, ok? Então, essas 3 etapas da bancada que eu fiz para um dialisador que tinha sangue, eu vou fazer também para preparar o meu dialisador novo. E esse dialisador que já está preparado, a próxima etapa vai ser colocar ele na reprocessadora. E a reprocessadora também vale para dialisador novo e para dialisador que veio após a hemodiálise. Primeira coisa que você vai fazer, você vai trazer esse dialisador ainda cheio de água, viu, gente? Nunca deixe escorrer, nunca deixe o teu dialisador inclinado, porque toda aquela água que está dentro vai escorrer. E isso pode interferir na leitura que o equipamento vai fazer. Então, sempre
Deu o último jato, mantenha o teu dialisador retinho na horizontal. E quando você for instalar ele no equipamento, traz ele retinho, ainda com água nas fibras, porque isso vai facilitar o trabalho do teu equipamento, da tua reprocessadora. Então, você vai fazer o quê? Chegou a hora de trabalhar esse dialisador, você traz ele para o equipamento, conecta no reprocessador e o reprocessador vai fazer o trabalho de limpar, vai testar as fibras para ver se tem fibras rompidas ou não, vai verificar o prime, vai fazer aquela continha dos 20% para saber se ele está ok para continuar sendo utilizado e se tiver tudo ok, é que ele vai passar para preencher o dialisador com a solução esterilizante. Então, a solução esterilizante, ela só é colocada dentro do dialisador se ele já passou em todas as etapas anteriores. Se ele não passou, a máquina vai interromper o processo, vai tocar o alarme e o detalhe é que nesse momento que a máquina toca o alarme, o dialisador ele está seco, ele não tem nenhuma solução lá dentro. Fiquem atentos a esse detalhe. Depois que a máquina fez todo esse processo, ela vai finalizar e vai pedir para a gente retirar o dialisador. Hoje, as marcas que nós temos mais conhecidas no mercado de reuso é o reprocessador Optimus da Vexer, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e a reprocessadora Quality 1 da Sauber, que é esse modelo de equipamento que vocês estão vendo aqui. Os dois equipamentos fazem o mesmo trabalho: limpeza, teste de fibra, medição do prime e cálculo do prime, e depois, na etapa final, o preenchimento com a solução esterilizante. E quando os dois equipamentos é igual, quando eles terminam o processo, eles mostram qual é o prime real desse dialisador aqui, nesse dia de reuso. O prime inicial foi aquele que você mediu lá atrás, antes de usar no paciente. E o prime real do dia é esse que o equipamento vai te dar. Quais são os alarmes comuns de tocar na reprocessadora? Baixo prime e fibras rompidas. Ah, meu Deus do céu, esses alarmes deixam vocês doidos. O que é isso? Baixo prime, lembra que a máquina, quando ela vai começar, eu falei que ela pede para você informar qual é o prime inicial? Então, vamos imaginar que eu informei o prime de 100 ml. A máquina vai fazer a conta dos 20%. Então, ela sabe que esse dialisador eu só vou poder utilizar até 80% enquanto ele estiver dentro daqueles 80% do prime inicial. Se era 100, até o limite de 80. Se eu tive uma perda da capacidade desse dialisador maior do que o permitido, a máquina vai interromper o processo, não preenche com a solução esterilizante e vai te pedir descarte o capilar, baixa o prime. A mesma coisa acontece com fibras rompidas. A máquina vai testar a integridade das fibras. Se não for aprovado, ela vai te indicar o alarme de fibras rompidas e vai pedir também para você descartar o capilar. Agora, vamos imaginar que tudo correu muito bem. A máquina fez todas as etapas, preencheu seu dialisador com a solução esterilizante. O que você vai fazer? No final, quando ela encerrar o processo, ela vai te chamar, vai te dar o valor do prime e vai falar, ó, esse dialisador está pronto. Você vai fazer o quê? Você vai tirar o dialisador do equipamento, vai colocar as tampinhas aqui, ó, no compartimento de banho, ou nos Hansens, e no compartimento de sangue você vai colocar a toalhinha que já foi lavada e preenchida também com a solução esterilizante. E aí o teu sistema vai estar completo. Olha que coisa linda, gente. Essas são todas as etapas do reuso. Processo todinho. Eu só vou reforçar uma coisa antes de eu falar para vocês do armazenamento. Quando a gente pensa no dialisador novo, o dialisador novo ele vai passar pelas mesmas etapas que um dialisador que veio da sala de hemodiálise no pós-HD.
ele vai passar na bancada pelo jato, pressão e jato. Depois, você vai pegar esse dialisador, vai colocar na reprocessadora, ela vai verificar o prime dele, vai fazer todo aquele processo igualzinho, e no final ela vai te falar qual é o prime daquele dialisador e vai te entregar ele preenchido com a solução esterilizante. Esse processo de preparo do dialisador novo tem umas diferenças de um reprocessador de um equipamento para o outro. Então, fique atento e sempre leia o manual de instruções. Sempre saiba o que o fabricante do equipamento está orientando, para você poder seguir as regrinhas dele e utilizar o equipamento da melhor forma e usar todos os recursos que o equipamento te proporciona. Muito bem, gente. Linhas lavadas e preenchidas foram conectadas no dialisador que tá lindo, maravilhoso, passou pela bancada, passou pelo reprocessador. E aí, o que você vai fazer? Você vai guardar esse sistema, porque ele precisa ficar lá quietinho até a próxima sessão de diálise. Nós chamamos a solução de esterilizante, mas é importante eu reforçar para vocês. Essa solução de ácido peracético e água, para ela realmente limpar, esterilizar esse sistema, ela precisa ter um tempo de ação. Esse tempo de ação vai variar de acordo com o fabricante. Tem alguns fornecedores de ácido peracético que orientam que tem que ficar pelo menos 8 horas. Tem outros fornecedores que falam que tem que ficar 12 horas. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar, conversa com o teu fornecedor de ácido peracético e fala para ele, fala, meu amigo, depois de diluído, quanto tempo você recomenda, qual o tempo mínimo de ação da solução esterilizante, para eu poder ter o meu sistema realmente esterilizado? E ele vai te falar. A maior parte dos ácidos peracéticos que nós temos no mercado variam de 8 a 12 horas. Então, eu costumo orientar todos os meus alunos a deixarem pelo menos 12 horas. Então, imagina, o seu João veio hoje e fez uma diálise. Ele terminou a diálise, eu fui e fiz o reuso dele, ok? Só que o seu João vai ter que vir amanhã para fazer uma diálise extra. Eu tenho que calcular pelo menos 12 horas de intervalo para que a minha solução esterilizante possa realmente esterilizar esse sistema. E no caso desse intervalo entre uma diálise e outra ser menor do que esse tempo de 12 horas, esse paciente precisa utilizar um novo sistema. Então, tem alguns serviços que o paciente faz diálise diária, ele tem 2 sistemas. Tem outros serviços que, quando precisa de uma diálise extra, eles fazem utilizando o uso único. Então, vai ficar a critério do teu serviço. O que é importante é você sempre estar atento com o tempo mínimo que essa solução esterilizante precisa ficar, para garantir que o sistema vai ficar realmente protegido, certo? Muito bem. Feito tudo isso, as pinças têm que ficar abertas, porque onde a pinça está fechada, o ácido peracético não vai conseguir trabalhar. Então, pinças abertas, colocar esse sistema na caixa, bem acomodadinho para facilitar o serviço do nosso amiguinho da sala de hemodiálise. Essa caixa, seguindo as orientações da RDC, ela precisa ser resistente, permitir a limpeza e a lavagem dela. Ela precisa estar identificada com os dados do nosso paciente e ela precisa ter tampa, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma foto de um reuso muito bonitinho. Então, eles usam essas caixinhas que são bem conhecidas nos serviços de hemodiálise e eles separam por cor de caixa e também as cores de acordo com o turno. Então, aqui era primeiro turno, aqui segundo turno e aqui terceiro turno. Olha que legal. Um cuidado que você tem que ter quando você vai comprar as suas caixinhas é que elas têm que acomodar adequadamente o teu dialisador e as suas linhas, para não ter dobradura, sabe, das linhas, para a linha não ficar dobradinha, porque senão depois ela fica viciada e acaba
atrapalhando quando você monta o sistema lá na máquina. Outro ponto importantíssimo que merece nossa atenção nesse quebra-cabeças do reuso é a questão do treinamento. Não dá para pegar qualquer pessoa, gente, e colocar no reuso. Eu lembro que quando eu entrei na hemodiálise, o reuso era onde a gente colocava os funcionários que não se davam bem na sala. Ou porque ele era lerdo, ou porque ele era chato, ou porque ele não tinha bom relacionamento com os pacientes, ou porque não tinha bom relacionamento com a equipe. Cada um era por um motivo. Mas aquele profissional que não dava certo no salão, a gente colocava ele no reuso. Então, o reuso, por muitos anos, recebeu os profissionais que eram difíceis e que não se adaptavam à sala de hemodiálise. Tinham exceções, viu? Mas a grande maioria eram profissionais que não tinham se adaptado na sala de hemodiálise. Hoje já não é assim. Hoje a gente sabe a importância de você ter no reuso profissionais que gostem do reuso ou que estejam dispostos a aprender o reuso. Profissionais que sejam organizados, que sejam responsáveis, profissionais que gostem de trabalhar sozinhos, porque tem gente que não gosta de trabalhar sozinho, tem gente que adora. Então, profissionais que não se incomodem de trabalhar sozinhos, profissionais que sejam atenciosos aos detalhes, porque o reuso tem muito detalhe. Profissional que goste de serviço repetitivo, porque todo dia é a mesma coisa na sala de reuso, gente. Seja para o primeiro, segundo, terceiro turno, é sempre a mesma coisa. Então, hoje a gente entende que para você ter um bom reusista, você precisa fazer uma seleção adequada desse profissional para o reuso. E eu super recomendo que você tenha um programa de treinamento para esse profissional quando ele entra. Ele precisa dominar algumas informações básicas. O que é hemodiálise, para que ela serve, o que acontece dentro da sala de hemodiálise que impacta no reuso, qual é a importância do reuso nesse processo, entender o porquê de cada etapa do reuso, o porquê da importância da diluição. É importante que a gente realmente deixe tudo isso muito claro para o nosso funcionário, além do treinamento prático, porque reuso é mão, tem que ter a mão para poder fazer. E todo esse processo, gente, precisa estar documentado, é uma exigência da RDC, artigo 10. Todas as atividades relacionadas ao processamento de dialisadores precisam ser realizadas por um profissional comprovadamente capacitado. Então, você precisa treinar, precisa registrar, deixar tudo certinho. E olha os POPs aqui, ó. O serviço de diálise precisa estabelecer e validar os protocolos de limpeza e esterilização dos dialisadores. Então, tem que estar tudo bonitinho documentado. Uau! Jesus! Quanto conteúdo! Olha só tudo que nós falamos hoje. Vou recapitular para nós. Nós relembramos a definição de reuso de acordo com a RDC e detalhei para vocês aqueles tópicos destacados da definição do reuso. Relembrei esses tópicos principais da RDC 11 de 2014. Ensinei vocês a diferença do prime de fabricante, prime inicial e prime de corte. Se vocês captaram isso, já estou mega feliz. Então, ensinei vocês a fazerem o cálculo do prime, de acordo com a exigência também da RDC 11. Relembramos as boas práticas da sala de hemodiálise, anticoagulação, acesso vascular, o fluxo de sangue, a questão da devolução, a questão de levar rápido para a sala de reuso. Relembramos esses aspectos. Falamos dos testes que são feitos também na sala de hemodiálise. Falamos das boas práticas na sala de reuso. E olha só quanta coisa. Falei do POP, EPI, diluição, organização, estrutura. Relembrei com vocês as etapas de limpeza na bancada para as linhas e para o dialisador, seja o dialisador novo, como o dialisador que veio da sala de hemodiálise, que está com o sangue do nosso paciente.
Falei para vocês sobre o uso da reprocessadora, os alarmes da reprocessadora. Falei para vocês do uso da reprocessadora para o dialisador que veio do pós-HD e o dialisador novo. Falei sobre a conexão das linhas com o dialisador, questão de armazenamento e a questão do treinamento e capacitação. Uau! Quanta coisa, hein, gente? Foi muito conteúdo. Esse é o máximo de conteúdo que eu consigo passar para vocês nesse tempo de pouco mais de 1 hora. São 28 anos de experiência como enfermeira, praticamente 25 anos dentro da nefrologia, especificamente. Então, é muito conhecimento e é impossível eu conseguir passar tudo para vocês em 1 hora. Então, nessas 2 aulas, na aula 1 e na aula de hoje, esse é o máximo realmente de conhecimento que eu consigo passar para vocês. E eu sei, pela minha experiência, eu sei que muitos de vocês já vão se dar por satisfeitos, mas algumas pessoas vão se interessar em aprofundar esse conhecimento, vão se interessar em ter um pouco mais, em se tornar realmente um expert em reuso. Querem uma forma, vamos dizer assim, mais intensa de aprendizado sobre reuso. Se essa é a sua situação, se você é uma dessas pessoas que quer se aprofundar no tema de reuso, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma solução para essa situação. Nós temos aqui no Instituto, a nossa solução para essa situação é o treinamento de reuso para hemodiálise. É um curso muito bacana sobre reuso e é um curso que tem ajudado muitos profissionais. Eu vou abrir uma turma nova, mas hoje o objetivo não é falar sobre isso com vocês. Hoje realmente o que eu quero de verdade é que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo gratuito que eu preparei com muito amor e carinho para vocês. Eu tenho certeza que da aula 1, da aula 2, vocês vão conseguir tirar insights, dicas para aprimorar o dia a dia de vocês aí no seu serviço. Tenho certeza. E é isso que eu quero. Esse é o meu propósito, de compartilhar o meu conhecimento com vocês para ajudar vocês a fazerem sempre o melhor aí para os pacientes que dependem e confiam no nosso trabalho. Então, aproveitem ao máximo esse conteúdo gratuito. Essas aulas da Semana do Reuso, elas vão ficar disponíveis para vocês até o domingo. São informações valiosíssimas. Vocês vão poder assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem, mas até domingo, ok? Então fiquem atentos a essa questão. E lembrem, nós teremos a aula 3, e na aula 3 vai ser a cereja do bolo. Por quê? Na aula 3, eu vou responder as dúvidas, as principais perguntas que vocês me fizeram lá no formulário. Porque vocês, meus queridos, quando vocês entraram na comunidade, nós convidamos vocês para responderem um formulário, e lá vocês colocaram quais são as principais dúvidas, o que incomoda vocês na questão do reuso. E tiveram alguns pontos que vocês falavam de um jeitinho diferente de uma pessoa para outra, mas de um modo geral eram muito comuns, eram as mesmas dúvidas, só faladas de uma maneira diferente. Então, na aula 3, eu vou responder essas dúvidas, vou ensinar vocês sobre como realmente resolver essas questões que te incomodam. Fica comigo? Eu te espero na aula 3. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada pela sua confiança. Se você quer assistir essa aula de novo, quer assistir a aula 1 novamente, volta lá nesse link e pode ficar à vontade, porque elas foram feitas com muito carinho para você. Até mais, te vejo na aula 3.